Fala galera, olha eu aqui mais uma vez na área, agora para falar sobre o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é a pessoa ou coisa personificada com quem se fala. Vem pra cá. Pessoa ou coisa personificada com quem se fala. Passo a passo. Primeiro, pessoa com quem se fala. Toda vez que em uma comunicação você expõe a pessoa com a qual você está falando, isso será classificado como vocativo. Cuidado, vocativo não é falar com alguém. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, mas em momento algum eu expus a pessoa com a qual eu estou conversando. Quando eu falo assim, cuidado, alunos, agora sim eu tenho um vocativo, porque ao colocar alunos, eu expus com quem eu estava falando, com quem eu estava me comunicando. Então, vocativo não é somente falar, não é somente se comunicar, é colocar, expor a pessoa com a qual você está conversando. Beleza? Vamos lá. Filha, um dia esta casa será sua. Filha, um dia esta casa será sua. Observem que eu estou falando diretamente com uma pessoa. Que pessoa é essa? Filha. Então, filha aqui vai ser classificado como vocativo. Lúcia, chegaram as tuas encomendas. Eu estou falando diretamente com Lúcia. Por isso eu tenho aqui, um vocativo. A aula começará, alunos, ao meio-dia. Olha, eu estou falando com os alunos. Então tem aqui em alunos, novamente, o meu vocativo. Beleza? Muito importante, galera. O vocativo ele é uma função que deve ser isolada, ok? Sempre isolada. Geralmente você isola com uma vírgula. Olha aqui. Filha, vírgula, ok? Lúcia, vírgula. A aula começará, alunos, ao meio-dia. No meio da frase, uma vírgula antes, uma vírgula depois. Professor, e se ele vier no final da frase, seus lábios são labirintos, Ana. Aí você vai colocar somente uma vírgula antes do seu vocativo. No início da frase, uma vírgula depois, no meio da frase. Antes e depois, no final, somente antes. Beleza? É sempre com vírgula? Não. O vocativo é sempre isolado. O vocativo é uma função que tem que ser isolada. Agora, cuidado, olha só. Digamos que eu estivesse aqui explicando a matéria e alguém estivesse copiando enquanto eu explico a matéria, o que não acontece. Mas, nesse caso, eu falaria assim, alunos, parem de copiar. Em alunos, parem de copiar, pela entonação que foi utilizada, olha aqui. Eu passei a utilizar não mais a vírgula, e sim um ponto de exclamação. Então, ponto de exclamação aqui ele foi empregado justamente por conta da minha entonação. Então, a entonação é que vai dizer qual é a pontuação a ser utilizada. É lógico que geralmente nós utilizamos a vírgula, galera, tá? Mas não é sempre. Eu posso utilizar um ponto de exclamação também, tá? Um ponto de interrogação. Lembra daquele episódio lá do Chaves, em que vai o Chaves, o Kiko e a Chiquinha na casa da bruxa, quando de repente o Chaves deixa cair a vassoura e a bruxa grita assim, Satanás, é você? Olha o ponto que ela utiliza. Ela utiliza um ponto de interrogação. Olha aqui. Ela utiliza um ponto de interrogação no seu vocativo. Jogadores da seleção, 2 pontos. Cuidado, eu estou me comunicando diretamente com os jogadores da seleção. Então eu tenho aqui, um vocativo. Eu não quero aqui limitar. O vocativo só pode ser pontuado dessa forma. Não vou fazer isso. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o vocativo é sempre isolado. Agora, o isolamento vai depender da entonação, ok? De como você quer se expressar. Beleza, galera? Tranquilo? Então, um vocativo, pessoa com quem se fala. Agora, observe, eu coloquei também que pode ser uma coisa personificada. Galera, trabalhamos lá em figuras de linguagem, tá? Quem não lembra aí, voltar à aula de figura de linguagem. Lá em figura de linguagem eu trabalhei com vocês a personificação ou prosopopeia. O que é personificação? É quando você dá características humanas a seres inanimados. Digamos que eu começasse a falar com a porta. Se eu começasse a me comunicar com a porta seria vocativo. Ó porta que me escutas. Um vocativo.
Professor, mas isso é doideira. Concordo com vocês, isso é doideira, ok? Porém, ao conversar com um objeto, com uma coisa, você passou a personificar, porque você está tratando como se fosse pessoa. E ao tratar como se fosse pessoa, houve a personificação. Então, quando eu falo assim, ó, Brasil, mostra a tua cara, eu estou falando com o Brasil. E se eu estou falando com o Brasil, Brasil vai ser o meu vocativo. Lembra da musiquinha lá do Zeca Pagodinho, ó? Deixa a vida me levar. Vida, leva eu. Ó, ele está falando com a vida. Vocativo. Professor, mas não há um erro aqui? Há um erro no emprego do pronome. O correto seria vida leva me. Mas a música tem a chamada de licença poética. E convenhamos, né, galera? Deixa a vida me levar, vida leva-me. Acabou a graça da música, beleza? Por isso que existe a licença poética. Ó, vento, ventania, me leve sem destino. Vento, ventania, me leve sem destino. Galera, aqui eu tenho dois vocativos. Vento é vocativo. Ventania também é um vocativo. Ué, mas eu posso ter dois vocativos? Você pode ter 10 vocativos. Quer ver? Digamos que eu estivesse dando aula querendo que um aluno prestasse atenção. E eu dissesse assim, ó. Aluno, filho, querido, anjinho, enviado das trevas. Presta atenção. Observem, eu utilizei diversos vocativos para a mesma pessoa. É o que eu posso fazer aqui também, ok? Então eu posso ter mais de um vocativo. Professor, tem um erro de colocação pronominal, não tem? Tem, galera. Novamente, entra aqui a licença poética, ok? Seria leve-me, mas esse é um outro assunto. Ó, o vocativo, galera, ele pode vir acompanhado de uma interjeição. Ó Cristo, iluminai-me em minhas decisões. Cristo é o meu vocativo. E observe que ele vem acompanhado, ó, de uma interjeição. Na verdade, você pode utilizar isso até como macete, tá? Você pode colocar um ó sempre no início do seu vocativo, só para perceber se realmente é um vocativo. Ó filha, um dia esta casa será sua. Ó Lúcia, chegaram as tuas encomendas. A aula começará, ó alunos, ao meio-dia, ok? Ó Brasil, mostra a tua cara. Enfim, galera, é um macetezinho que você pode utilizar para realmente perceber se há ou não um vocativo. Olá, professora. A senhora está muito elegante. Observem que professora é um vocativo que veio acompanhado, ó, de uma interjeição. Gente, temos que estudar mais. Olha aqui. Gente, é um vocativo e veio acompanhado aí, ó, de uma interjeição, beleza? Galera, uma outra observação. O vocativo ele não mantém relação sintática com outro termo na oração. Como assim? O sujeito, ele depende do verbo, né? Na verdade, você identifica o sujeito a partir do verbo, tá? O objeto direto depende do verbo, o objeto indireto depende do verbo. O complemento nominal depende de um substantivo abstrato, de um adjetivo, de um advérbio. O adjunto adverbial se liga a um verbo, modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo, de um outro advérbio. O predicativo do sujeito trabalha para o sujeito, o predicativo do objeto trabalha para o objeto, o aposto trabalha para um termo de sentido vago. Enfim, na sintaxe tudo é interligado. Um termo trabalha para o outro. O vocativo não. O vocativo ele não mantém relação com outro termo na sintaxe ou com outro termo sintático. Por isso que você pode ter um vocativo sem ter uma oração. Alunos, vocativo, nem verbo eu empreguei. Então, eu posso ter um vocativo sem ter oração. Por quê? Porque o vocativo, ele não mantém relação sintática com outros termos. Beleza até aqui? Agora nós vamos falar sobre o aposto. Galera, o aposto, ele é um termo que serve para especificar, explicar um termo dentro da oração, geralmente de sentido vago. Por exemplo, o primeiro tipo de aposto que veremos é o aposto especificativo. Quando eu digo que meu amigo é um homem honesto, observe, meu amigo é um homem honesto. Quem é um homem honesto? Meu amigo. Meu amigo aqui desempenha função sintática de sujeito da oração. Só que observem que amigo, que é o núcleo do sujeito, ele é um termo de sentido vago. Por quê? Que amigo é esse? Meu amigo.
Beleza? Agora, quando eu falo assim, ó, meu amigo João é um homem honesto, observem que quem é um homem honesto agora é meu amigo João. Quem é o núcleo do sujeito? Olha para cá, quem é o núcleo do sujeito? Pois é, galera, não é João, tá? Continua sendo amigo, núcleo do sujeito. João, na verdade, foi empregado para especificar que amigo foi esse. É por isso que João será aqui o meu aposto, que eu vou chamar de aposto especificativo. Por que aposto especificativo? Porque ele especificou um termo de sentido vago. Agora, um pequeno detalhe. O aposto especificativo, ele vai especificar, é lógico, mas ele tem que especificar, galera, dando nome. O aposto especificativo, ele tem que especificar dando nome. Professor, sempre, o aposto especificativo vai dar nome. Olha aqui. O escritor Machado de Assis escreveu grandes obras. Observem que Machado de Assis, olha aqui, Machado de Assis, ele deu nome a quem? Ao escritor. Machado de Assis deu nome ao escritor. Por isso que eu tenho aqui um aposto especificativo. Professor, entendi. Então apareceu o nome aposto especificativo, não é isso? É lógico que não, galera. Olha só. O aposto especificativo, ele vai especificar um termo, né? Um termo, como eu falei, um termo de sentido vago, tá? Como escritor. Escritor. Que escritor? Machado de Assis. Então você especificou. Não adianta só colocar o nome. Se você disser assim, ó, Machado de Assis escreveu grandes obras. Machado de Assis escreveu grandes obras. Você especificou quem? Ninguém. Tá vendo a setinha que eu fiz aqui, ó? Essa seta ela tem que aparecer. Para ser aposto, tem que puxar uma setinha. Por quê? Lá em vocativo eu disse que o vocativo não mantém relação com outro termo da oração. O aposto mantém. Então tem que ter uma setinha, tem que ter alguém para apontar. Um outro detalhe, olha só. O aposto, automaticamente ele vai se referir a um termo. Esse termo, ele exerce uma função sintática. Se você retirar esse termo da frase, o aposto passa a assumir aquela função. Por exemplo, amigo aqui é o núcleo do sujeito. Se você retirasse amigo da frase, João passaria a ser o sujeito da oração, passaria a ser o núcleo do sujeito. Tirou o termo ao qual o aposto se refere, o aposto deixa de ser aposto e passa a ter aquela função sintática, ok? Ele só vai continuar sendo aposto se ele estivesse fazendo referência a um outro aposto, mas ele passa a assumir aquela função sintática. A mesma coisa aqui, ó. Quem escreveu? O escritor Machado de Assis. Núcleo, escritor. Se você tirar escritor, Machado de Assis passa a ser o núcleo. Beleza? Retirou o termo ao qual o aposto se refere, o aposto passa a assumir aquela função sintática. De novo, a Rua Augusta está muito longe do Rio São Francisco. Observem que Augusta aqui, ó, dá nome à rua. Por isso que eu tenho um aposto. Só que não é só isso. São Francisco dá nome também ao rio. É o nome do rio. Então tem um outro aposto aqui em São Francisco. Lembrando sempre da setinha, beleza? Olha aqui, o ex-presidente Lula ficou preso na cidade de Curitiba. Vamos lá. Lula deu nome a quem? Ao ex-presidente, beleza? E Curitiba, ou melhor, de Curitiba, deu nome a quem, ó? De Curitiba deu nome à cidade. Olha aqui. O ex-presidente Lula ficou preso na cidade. É um adjunto adverbial de lugar. Se você retirar a palavra cidade, o aposto ele passa a assumir essa função. Quer ver? O ex-presidente Lula ficou preso em Curitiba.
em Curitiba passa a ser o adjunto adverbial de lugar. Por quê? Você eliminou o termo ao qual o aposto se refere, o aposto passa a assumir aquela função sintática. Beleza? Agora um detalhe. Aqui, ó, o ex-presidente Lula ficou preso. Observe que Lula faz referência ao núcleo do sujeito. Tá? Se você retirar o núcleo do sujeito, ele passa a ser o núcleo do sujeito. Ele automaticamente deixa de ser aposto e passa a ser o núcleo do meu sujeito aqui. De novo, o jogador Neymar feriu-se gravemente. Observem que Neymar dá nome ao jogador. Galera, o detalhe aqui é a seta. Essa setinha ela tem que aparecer. Não há como eu ter um aposto sem conseguir fazer essa ligação a quem ele está se referindo. Ele vai se referir a um termo de sentido vago. Ó. O jogador feriu-se gravemente. Que jogador? Ok? O ex-presidente ficou preso. Apesar que essa daí seria mais fácil de identificar, mas beleza, pula para outra. A rua está muito longe do rio. Por que rua? Então você especificou. Só que não basta especificar. Tem que especificar dando o quê? Nome. Tem que especificar dando nome. Beleza? Somente assim eu terei o meu aposto especificativo. Agora um detalhe. Nem sempre haverá um nome próprio, tá? No aposto especificativo. Se eu disser que a palavra derrota não existe em meu dicionário, a palavra derrota não existe em meu dicionário. Olha aqui. Derrota, galera. Derrota está dando nome à palavra. Derrota dá nome à palavra. É por isso que derrota aqui é classificado como aposto. Observem, palavra é um termo vago. E aí eu vou lá e especifico. De que forma? Dando nome. Não é só especificar. Tem que ser especificar dando nome. O mês de maio é o mês das noivas. Vamos lá. O mês de maio é o mês das noivas. O que você já identificou aí como aposto? Ah, já viu, né? Maio é o meu primeiro aposto. Por quê? Maio fez o que, galera? Maio deu nome ao mês. Não é o nome do mês? Aposto. Mas eu sei que você observou outra coisa aí, não observou? Tem mais algum aposto? Você marcou o que aí? Só um detalhe aqui, ó. De maio. Professor, eu marquei aqui, ó, das noivas também. Ok? Por quê? Das noivas especificou. Concordo com vocês. Das noivas especificou. Mas deu nome ao mês? O mês de maio é o mês das noivas. Das noivas deu nome ao mês? Maio deu nome ao mês. Aqui não deu nome ao mês, mas especificou, mas não foi dando nome, galera. Para ser aposto especificativo, não basta especificar. Tem que especificar dando nome. O que eu tenho aqui é somente um adjunto adnominal, ok? Então, das noivas ali funciona como um adjunto adnominal. Vem para cá, olha o cuidado. Cidade de Londres. Em cidade de Londres, Londres dá nome à cidade. Londres dá nome à cidade. É o nome da cidade, ok? Nome da cidade. Então aqui, ó, aposto. Agora, ruas de Londres. Vamos lá. De Londres, especifica. Ok? Mas dá nome? Qual é o nome das ruas? O nome da cidade é Londres. E o nome das ruas? O que houve aqui, na verdade, foi uma relação de posse. São ruas pertencentes a Londres. O que eu tenho aqui é novamente um adjunto adnominal. Então, não basta especificar. Tem que especificar dando nome. De novo, o escritor Camões. Camões é o nome do escritor, aposto. As obras de Camões, especificou. Mas Camões é o nome das obras? Não. Então aqui vai ser adjunto adnominal. Beleza? Então o que eu teria ali será um adjunto adnominal. Não basta especificar.
Tem que especificar, dando nome para ser um aposto especificativo. Beleza até aqui, galera? Continuando, ó. Agora eu vou falar do aposto distributivo. Como assim aposto distributivo? Aqui eu vou distribuir as informações. Por exemplo, Drummond e Guimarães Rosas. Drummond e Guimarães Rosa são dois grandes escritores. Aquele na poesia, olha aqui, aquele na poesia, este na prosa. O que eu fiz? Eu citei dois elementos aqui e eu comecei a distribuir as informações. Você viu isso lá em morfologia, em pronome demonstrativo, na função distributiva. Só que lá vimos com este e com aquele, né? Em que eu falei que o aquele se remete sempre ao primeiro termo e o este se remete ao segundo termo, beleza? Só que aqui a gente aprofunda. Eu poderia utilizar outras expressões ou outros termos que não fosse aquele, este ou este, aquele. Olha aqui. Rio São Francisco e Rio Tietê. Rio São Francisco e Rio Tietê. Um anda bastante poluído, o outro não. Observem que em um anda bastante poluído, eu não utilizei mais o este anda bastante poluído. O outro não, eu não utilizei mais o aquele. Só que um se refere a Tietê e outro se refere a São Francisco. Beleza? Ok, galera? Agora, eu identifiquei aqui já o aposto distributivo. Dá uma olhadinha nessa última frase e veja se você consegue encontrar mais alguma coisa aqui. Veja se você consegue encontrar pelo menos mais um aposto aí. Dá uma olhadinha, ok? Pode dar até uma pausa no vídeo aí e a gente já vem corrigindo. Olha aqui. São Francisco também é um aposto. Porque São Francisco deu nome a quem? Ao rio. É o nome do rio. E Tietê também é aposto, porque Tietê também deu nome ao rio. A diferença é que um anda bastante poluído, o outro não, é um aposto distributivo. São Francisco e Tietê é um aposto especificativo. E continuando, ainda temos aqui, ó, cidade de São Paulo, porque São Paulo dá nome a cidade, ok? Professor, mas se São Paulo é o nome do estado, é o nome do estado e o nome da cidade também. Então tem aqui um outro aposto, beleza? Ó, então aposto, e aposto. A prova pode perguntar ou pode pedir para que eu conte? Pode sim, tá? Isso pode acontecer. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas pode acontecer sim. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Vamos falar agora sobre o aposto explicativo. O aposto explicativo é aquele que você lembra bem da época da escola, que vinha separado, sempre isolado, e você até faz essa assimilação, né, de que o aposto é sempre isolado, mas vimos lá no especificativo que não é bem assim que funciona não. Aqui sim, galera, o aposto explicativo, ele vai ser isolado. Como? Pode ser por vírgula, pode ser por travessão, pode ser por parênteses, enfim, ele tem que ser isolado. Então aqui, ó, Lula, presidente de fama internacional, foi preso. Observem agora que Lula não está dando mais nome ao presidente, e sim presidente de fama internacional, que está explicando quem é o Lula. Por isso que agora eu passo a ter um aposto, que vai ser um aposto explicativo. Olha aqui. Neymar, jogador do PSG, feriu-se gravemente. Observem que jogador do PSG explica quem é o Neymar. Ó, novamente, presidente de fama internacional explica quem é o Lula e jogador do PSG explica quem é o Neymar. Olha a seta aparecendo novamente, por isso meu aposto. Cristiano Ronaldo, o rei do futebol, fez belos gols. Lembrando que gol tem mais de um plural, tá? Usei aqui aquele que a gente mais utiliza aí no dia a dia. Aqui, o rei do futebol explica quem é o Cristiano Ronaldo. Pessoal, mas eu discordo, não interessa, o exemplo é meu e no meu exemplo o Cristiano Ronaldo é o rei do futebol. O aposto explicativo, galera, ele pode aparecer antes também. Olha aqui. Brilhante piloto, Ayrton Senna morreu
tragicamente. Não é comum, tá, o aposto aparecer antes do termo ao qual ele se refere. O comum é que ele apareça depois. Porém, isso pode acontecer aqui no explicativo, tá? Observem que brilhante piloto explica quem é o Ayrton Senna. Não é o Ayrton Senna que dá nome ao piloto, sim, brilhante piloto, que explica quem é o Ayrton Senna, por isso, aposto explicativo. Ó, código universal, a música encanta a todos. Quem explica isso aqui, ó. Por isso, aposto explicativo. Aqui tem um macetezinho também. Qual é o macete? Aqui você consegue colocar assim, ó. Que é, ok? Ó, Lula que é, no caso do Lula que era, né? Mas enfim, que é, que era, que foi. Ó, Lula que era presidente de fama internacional foi preso. Neymar, que é jogador do PSG, feriu-se gravemente. Cristiano Ronaldo, que é o rei do futebol, fez belos gols. Ó, Ayrton Senna, que era brilhante piloto, morreu tragicamente. A música, que é código universal, encanta a todos. Então, o macetezinho aqui, ó, é colocar que é, beleza? Que é, que foi, que era. E aí você consegue identificar a ideia do aposto. Ó, amanhã, sábado, não irei ao trabalho. Galera, aqui é uma grande pegadinha, hein? Por quê? Eu vou destacar aqui, ó, amanhã e sábado. Digamos que a prova perguntasse qual é a classificação de sábado. A vontade de dizer adjunta adverbial, né, de tempo vai ser muito grande. Só que o adjunto adverbial está aqui, ó. Adjunto adverbial. Sábado, na verdade, está explicando quando é amanhã. Sábado, que é amanhã, ó, que é sábado, que é amanhã, desculpa. Amanhã, que é sábado, não irei ao trabalho. Então, sábado aqui é um aposto, ok? E observe mais ainda. Se você fizer a troca aqui na posição, jogar sábado para cá e amanhã para cá, sábado passa a ser o meu adjunto adverbial. E amanhã é que passa a ser o aposto. Por quê? Aqui em cima, sábado me explicou quando é amanhã. Já aqui, o amanhã me explica o sábado. Olha aqui. Amanhã, que é sábado. Sábado, que é amanhã. Então aqui, galera, na verdade, quando você fez a troca na posição, você acabou alterando a função sintática. Ok? Professor, aqui em cima, como eu faço para sábado ser adjunto adverbial de tempo? Basta eliminar o termo ao qual ele se refere. Se você retirar amanhã da frase, sábado passa a ser o adjunto adverbial. Por quê? Quando você retira o termo ao qual o aposto se refere, o aposto passa a exercer aquela função sintática. Perfeito até aqui? Continuando, ó, vem para a parte do cuidado. Foi ali no Ipiranga que o grito aconteceu. Galera, olha só, no Ipiranga, aparentemente, explica onde é o ali, beleza? Só que aqui eu tenho a presença da preposição, galera. E o aposto explicativo não é preposicionado. Aqui sim eu tenho um adjunto adverbial, tá? No caso aqui de lugar. Embora dê muito essa ideia de que no Ipiranga explica onde é o ali. Mas o aposto explicativo não é preposicionado, somente o explicativo, beleza? Ó, o homem furioso correu atrás do diretor. Uma outra grande pegadinha que as provas costumam utilizar é a seguinte, olha só. Morfologicamente, furioso é um adjetivo, ok? Se quiser pode até fazer essa anotação no seu caderno aí, tá? Adjetivo, galera, não pode exercer função de aposto. O adjetivo não pode exercer função sintática de aposto. Professor, mas o adjetivo vem entre vírgulas, beleza. O adjetivo que vem entre vírgulas, ele é um termo deslocado na oração. Esse aqui é um predicativo do sujeito. Ele é uma característica do sujeito. Por quê? O adjetivo sozinho não pode ser aposto. Você pode ter um adjetivo dentro do aposto, beleza? Você pode ter um adjetivo dentro do aposto. Mas o adjetivo sozinho, exercendo a função de aposto, aí não.
Beleza, galera? Professor, eu já vi uma exceção. Beleza, tá? Você já viu a exceção. Só que quando a gente fala em prova, galera, é isso aqui que fica valendo. O adjetivo não vai exercer a função de aposto. Ó, mestre André, o impoluto. Impoluto é um adjetivo. Significa incorruptível, ok? Só que aqui, esse adjetivo, ele vai ser aposto. Por que ele vai ser aposto? Porque eu coloquei esse cara aqui, ó. O artigo. E quando você emprega o artigo, o que acontece com o adjetivo? Ele passa a ser um substantivo. E se não tivesse o artigo? Seria um adjetivo. Adjetivo não pode exercer a função de aposto. Agora, quando você substantiva o adjetivo, aí ele pode sim exercer essa função. Então você está dizendo que se eu pusesse aqui o furioso, ele passaria a ser aposto? Correto. O homem, o furioso, correu atrás do diretor. Ó, vamos especificar. Paulo, furioso, correu atrás do diretor. Predicativo do sujeito. Paulo, o furioso, correu atrás do diretor. Aposto agora porque você substantivou. E como substantivo, sim, ele pode ser aposto. Um outro cuidado. Neymar, que é jogador do PSG, feriu-se gravemente. Lá no início do aposto explicativo, eu disse que o macete era colocar que é, não foi isso? O macete é colocar que é, beleza? Que é, que foi, que era. Agora um detalhe, tá? É colocar, porque se aparecer, aí não vai ser aposto. Por quê? Esse que aqui, galera, ele é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele introduz uma oração que chamaríamos de oração subordinada adjetiva. E como eu acabei de falar, adjetivo não pode ser aposto. Então aqui eu terei uma oração com função sintática de adjunto adnominal. Quer anotar aí? Pode anotar. As orações subordinadas adjetivas exercerão função sintática de adjunto adnominal. Beleza? Então aqui, ó, fica subentendido. Se aparecer é outra história. Se aparecer é um adjunto adnominal. Beleza? Aqui, olha só, eu coloquei 4 frases. Eu quero que vocês façam o seguinte. Pode dar uma pausa aí no vídeo, pode pausar o vídeo. E analise as 4 frases. Na verdade, você vai analisar isso aqui, ó, ser mais específico. Você vai analisar o termo linda nas 4 ocorrências, beleza? Vai, rapidamente, analisa aí. E acredito que você tenha acertado, ó. Primeiro caso, linda se refere à professora. No segundo, também. No terceiro, também. E no quarto, também. Em todos os casos, se refere à professora. Porém, no primeiro, quem chegou à sala foi a professora Linda. Tudo isso aqui é o sujeito da oração, em que professora é o núcleo do sujeito e Linda é somente um adjunto adnominal, o simpático ADN. Já na segunda frase, quem chegou foi a professora, sujeito. Observem que, quando você tira o sujeito, tudo que sobra recebe o nome de predicado. Observem que linda é uma característica do sujeito que aparece dentro do predicado. Agora o que eu tenho aqui é um predicativo do sujeito. Professor, mas o verbo é intransitivo? Beleza, mas eu posso ter predicativo do sujeito mesmo assim. É só lembrar lá do predicado, verbo nominal. De novo, a professora Linda chegou à sala. Galera, olha só. Ao colocar aqui Linda entre vírgulas, eu estou indicando que esse termo está deslocado na oração. Ou seja, ele deveria ter aparecido onde? Aqui. Então ele é o mesmo cara que estava aqui em cima. Ele continua sendo o meu predicativo do sujeito que veio deslocado. Só que quando ele vem entre vírgulas, dá muita cara de que ele é um aposto, mas não é. Lembrando que o adjetivo não pode ser aposto. Agora o detalhe é, quando eu coloco a professora Linda, e espero que todos tenham percebido que eu coloquei um L maior do que os outros, esse Linda aqui, ele está com letra maiúscula. E com letra maiúscula, ele passou a indicar o nome da professora. Se é o nome da professora, agora sim ele é um aposto.
Só que não é um aposto explicativo, não. Ele é um aposto especificativo. Por quê? Ele deu um nome à professora. Entenderam agora, galera? Nos outros casos, você tinha uma característica da professora. Agora você tem um nome da professora. Beleza? Tá indo aí? Tá fluindo? Deu para entender? É possível que haja uma confusão entre o aposto e o vocativo. Por exemplo, se eu disser Pedro e Antônio, meus amigos, sofreram um grave acidente. Galera, analisa o termo destacado, meus amigos. Qual é a função sintática de meus amigos? Aposto ou vocativo? Pedro e Antônio, meus amigos, sofreram um grave acidente. E aí? Aposto que vocês colocaram aposto. E vocês estão certos. Eu só não coloquei aposto, eu coloquei vocativo. Você também está certo. Por quê? Porque aqui ele pode exercer tanto a função de aposto quanto a função de vocativo. Depende do contexto, depende da entonação que eu vou utilizar. Vamos lá. Observem a minha mão. Pedro e Antônio, meus amigos, sofreram um grave acidente. Quando eu falo Pedro e Antônio, meus amigos, sofreram um grave acidente, eu estou explicando que Pedro e Antônio são meus amigos. Pedro e Antônio, que são meus amigos. E aí você tem a ideia do aposto. Agora, olha só. Digamos que eu estivesse conversando com os meus amigos. Estou conversando com vocês e eu hoje considero meus amigos. Vamos lá. Eu hoje considero meus amigos. Vamos lá. Pedro e Antônio, meus amigos, sofreram um grave acidente. Pedro e Antônio, meus amigos, sofreram um grave acidente. O que aconteceu agora? Meus amigos passou a indicar a pessoa com a qual eu estou conversando. E por esse motivo, agora passou a ser vocativo. Só que observem que eu gesticulei. E isso ajudou bastante na interpretação, né? E a entonação também ajudou para isso. Agora, em uma frase você não sabe qual é a entonação utilizada. Por esse motivo, não dá para saber se é aposto ou se é vocativo. E isso já foi questão de prova. Professor, o que eu faço? A prova fez a mesma pergunta. Ela fez algumas afirmações na verdade, né? E a resposta das afirmações era que, dependendo do contexto, meus amigos poderia funcionar como aposto ou vocativo. Então, uma questão de percepção aí. Aí eu fiz algumas alterações, ó. Pedro e Antônio, os meus amigos, sofreram um grave acidente. Eu coloquei o artigo aqui, ó. Pedro e Antônio, os meus amigos, sofreram um grave acidente. Ao colocar o artigo, observe que os meus amigos passou a indicar quem é o Pedro e quem é o Antônio. Ou seja, eu acabei de tirar a ambiguidade que havia aqui em cima. Agora ele só pode ser o quê? Aposto. Não dá mais para trabalhar com a ideia do vocativo. Pedro e Antônio, os meus amigos, sofreram um grave acidente. Olha só, qual é a diferença? Eu tirei a segunda vírgula, ó. Daqui eu tirei a segunda vírgula. E o que isso acarretou? Ao tirar a segunda vírgula, os meus amigos passaram a desempenhar a função de sujeito do verbo sofrer. E Pedro e Antônio, os meus amigos sofreram um grave acidente. Passou a ser agora um vocativo. Aqui em cima, Pedro e Antônio atuava como sujeito. Sujeito de quem? Do verbo sofrer. Beleza? Aqui é a mesma coisa, sujeito do verbo sofrer. Ok, galera? Então, uma vírgula, um artigo que você coloca na sintaxe, você pode estar alterando a função, a classificação dos termos. Beleza, vamos falar agora do aposto enumerativo. Como o nome já diz, o aposto enumerativo ele vai enumerar. Então, ó, sua mochila tinha muitas coisas. Livros, caderno, tá? Livro, caderno, estojo, blusa, carteira, chaves. Fui ao mercado e comprei algumas frutas. Maçã, banana, manga, uva, pera, sem acento gráfico agora. Então, aposto enumerativo é aquele que você vai enumerar, beleza?
resumitivo ou recapitulativo. Esse aqui, ele vai resumir toda uma ideia que já foi trabalhada, ele vai recapitular, trazer de volta a ideia que já foi trabalhada. Olha só, pratos, louças, talheres, panelas, tudo isso deve ser guardado. Tudo isso retoma o quê? Panelas, talheres, louças, pratos, ou seja, eu tenho aqui um termo recapitulativo, ele está recapitulando o que foi dito anteriormente, ele está resumindo o que foi dito anteriormente. Cuidado, isso aqui não é o sujeito, isso aqui é um aposto, tá? Ah, professor, mas tudo deve ser guardado, o tudo não seria o sujeito? Não, o sujeito é pratos, louças, talheres e panelas, beleza? Mas tem a vírgula aqui que está sendo separado, isso pode acontecer quando temos o aposto recapitulativo, tá? Lembrando que toda regra aí tem uma exceção, e aqui não é diferente, beleza? Mas o verbo está no singular, tá? Quando o aposto especificativo ou recapitulativo está retomando o sujeito da oração, o verbo concorda com o aposto aqui, tá? É uma regrinha até de concordância. O verbo ele passa a concordar com o aposto e não com o sujeito da oração, o que vai dar muita vantagem de marcar que tudo isso é o sujeito da oração, quando na verdade não é. Ó, ordem e progresso. Esse é o nosso lema. O esse retoma ordem e progresso. Essa aqui já foi questão. E ele perguntou o seguinte, qual é a função do esse? Aposto. Por quê? Porque está retomando, recapitulando ordem e progresso. E quem é o sujeito? Ordem e progresso. Mas foi separado por vírgula, porque existe um aposto recapitulativo. E está no singular. Está no singular por quê? Quando o verbo, ou melhor, quando o aposto recapitulativo retoma o sujeito, o verbo concorda com o aposto, o verbo não concorda com o sujeito nessa situação, ok? Joias, sapatos, roupas, nada lhe era suficiente. O nada aqui também funcionando como aposto recapitulativo, retomando roupas, sapatos, joias, beleza? Professor, se eu fizer uma inversão, se eu colocar assim, ó, algumas coisas não eram suficientes, joias, sapatos, roupas, aí você cai aqui, ó. Você cai no enumerativo, beleza? Se você mudar a ordem ali, você pode cair no enumerativo. Ó, deve ser guardado tudo isso. Pratos, louças, talheres, panelas, caiu aqui, ó. Caiu no enumerativo, beleza? E para finalizar aí, ó, o aposto de oração. O que é o aposto de oração? É aquele que não retoma uma palavra, retoma um termo. Ele vai retomar toda uma ideia, toda uma oração. Por isso chamamos de aposto de oração. Olha aqui. Alguns alunos, né, em sala de aula conversam enquanto explico a matéria, o que me deixa bastante irritado. Observem que o aqui, ele retoma o quê? O fato de alguns alunos conversarem enquanto eu explico a matéria. Ele retoma toda uma oração, toda uma ideia. Por isso que eu chamo de aposto de oração. Eu poderia falar assim, ó, alguns alunos conversam enquanto eu explico a matéria. Fato que me deixa bastante irritado. A palavra fato poderia aparecer aí também, ó. Nuvens escuras borravam os espaços silenciosos. Sinal de tempestade. O que é sinal de tempestade? O fato de nuvens escuras borrarem, né, os espaços silenciosos. Então eu posso ter também o meu aposto de oração. Beleza? Galera, além disso, o aposto ele pode ser precedido de algumas expressões como isto é, a saber, beleza? Isso pode acontecer também. Eu posso ter antes do aposto isto é, o a saber, que é meio uma cola, né? Dando uma cola aí de onde está o meu aposto. Bem, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Um forte abraço e até a próxima.